Ontem, durante o jogo, eu estava ouvindo atentamente o Vampeta, o Nilson, o André Ranieri e o Daniel Lian. Num determinado momento, o André Ranieri destacou lá o seguinte: olha, 1, 2, 3, 4 vezes, porque eu falei a mesma coisa aqui no estúdio pro Flávio Prado, que estava assistindo. 4 divididas e 4 vitórias nessas divididas dos jogadores do Corinthians. Sabe que negócio, Márcio? Pé com pé, deu Corinthians. Pé com pé, pé de ferro, deu Corinthians. Terceira vez, Corinthians, seguir, você viu? Lá de cima, uma coisa que... O André falou isso na transmissão. Eu falei, na hora, falei pro Flávio, olha, e aí o André falou na transmissão. E o Cuca levou pra coletiva isso. Isso, mas então... São lá de cima eu percebi. Mas duas coisas diferentes. Aí na coletiva, o André perguntou pro Ranieri, olha, eu observei isso e tal. Perdão, pro Carille. Observei isso e tal. E ele falou, esse é o DNA do Corinthians, é a força do time, é isso. É verdade. Isso é inegável. E depois teve a coletiva do Cuca e ele destacou isso. Falou, a gente deveria ter mais ou menos, não foi exatamente com essas palavras, mas mais ou menos isso. Disse, ouvido pelo Lian, que estava lá na coletiva dele, o seguinte: a gente deveria pelo menos ganhar uma dividida. Tá certo? Os dois falaram a verdade, o Carille e o Cuca. Então, já que misturamos tudo aqui, podemos falar dessas coisas, porque lá de cima, é importante. O Cuca veio ali no nível do campo, a gente fica lá em cima, né? E foi 4 seguidas assim, 4 divididas mesmo seguida e a gente falando no futebol, pé de ferro, ou a dividida, e as 4 divididas deu o Corinthians. Aí depois eu vi o Cuca falou isso na coletiva. Eu vi um lance com o Pato na beirada do lance ali, onde ficava o banco do São Paulo, onde os atletas do São Paulo estavam aquecendo. E veio não sei se foi o Ralf junto com o Fagner, pô, mas os caras vinham assim a mil. Aí depois o Júnior Urso, que chegou no Corinthians, não tem 4 meses de Corinthians, falando que o intuito era deles, eles foram pilhados para continuar a invencibilidade de o São Paulo não ganhar lá, e fora dizer que é o clássico, que é um dos maiores rivais também do Corinthians, né? Claro. O Júnior Urso falou isso. Não, a gente já entrou na pilha aqui, apesar de estar 4 meses de clube, manter a invencibilidade, primeira coisa, manter a invencibilidade, não deixar o São Paulo ganhar lá. E, quer dizer, estamos em 2019, se tiver um Corinthians São Paulo mais esse ano, Itaquera não vai ter, só se tiver pela Copa do Brasil. Mas pelo Campeonato Brasileiro não, vai ser só no Não, e as chegadas dos jogadores do... Você sabe que eu gosto, ao contrário de Márcio Spímpolo, eu gosto de futebol jogado bonito. Eu gosto, a vida inteira. Eu gosto, mas tudo bem. Mas tenho que reconhecer algumas coisas importantes. Teve uma dividida lá, tô tentando lembrar que era o jogador do São Paulo, mas do Corinthians eu lembro, Danilo Avelar. Lá no cantão lá, ele chegou junto. Cartão amarelo. Chegou junto e mandou o jogador do São Paulo para aquele lugar, não sei o que, fim de papo, cheguei dividindo mesmo. Quase joga um cara na arquibancada. Nesse lance ele tomou amarelo, acho que nem foi. Sei se eu não lembro isso, mas eu notei porque eu tava ouvindo o jogo com o Nilson e tava vendo também no telão. E ele não quis nem saber, atropela você, cara. Atletas do São Paulo, dos atletas do São Paulo ontem na dividida, o Arboleda e o zagueiro Bruno Alves, né? Os dois, eu acho que são os dois que vão mantendo a regularidade em São Paulo, porque eu vou falar, o Reinaldo vinha jogando bem, porque o Reinaldo hoje mais briga. O Reinaldo batia bem na bola, chegava no fundo, fazia gol. O Reinaldo agora só briga e só discute, não tá justificando porque tá jogando. O Reinaldo não tá bem mesmo. Não tá bem. E nas divididas esses dois aí, porque o resto do São Paulo era botar o pé, até o último mesmo, o pé de ferro. O Antony começou a só driblar pra trás. Eu falei isso lá, nunca driblando em direção ao gol, só pra trás, só pra trás. Aquilo é que o Ralf gosta, dar tempo de todo mundo chegar e recompor. Ele está voltando direção ao gol, em direção ao gol.